Longlegs tinha tudo para ser um novo clássico, ser o filme de horror da década, talvez do século. Mas o final é tão bom quanto chupar um limão seco, e isso tira a grandeza do filme. Não, Freud. Meu nome é Igor, eu sou psicólogo, pesquisador e escritor, e hoje eu vou falar um pouco do Longlegs. Sem spoiler, tá? Só tem coisa aqui que tem na sinopse e no trailer. A Lee Harker, ela é interpretada pela Maika Monroe, e ela abre um caso arquivado de um serial killer numa cidade tranquila, e à medida que ela aprofunda no caso, ela descobre indícios de práticas ligadas ao ocultismo, além de uma conexão pessoal com o caso. O próprio serial killer, o Longlegs, que é interpretado de maneira bem legal pelo Nicolas Cage, está mais próximo dela do que ela imagina. Enquanto ela luta para desvendar a verdade por trás dos assassinatos, Harker se vê numa encruzilhada entre o dever profissional e os segredos sombrios que emergem enquanto ela investiga. Os dois primeiros atos de Longlegs, para mim, são brilhantes e instigantes. A primeira hora do filme, ela é super amarradinha. Ela constrói um mistério e os personagens de uma maneira que a gente fica percebendo que está numa trama muito maior do que a gente imagina e a gente fica querendo mais. Como se a gente tivesse corrido 1 hora e aí tivesse doido por uma recompensa, aquele copão de água gelada. É a impressão que eu tive assistindo a primeira hora do Longlegs. Ali é uma personagem super contida e introspectiva, e isso dá um charme enorme para a narrativa, que só aumenta mais quanto mais ela vai colocando o seu personagem cada vez mais para dentro de si. Você fica na dúvida se a personagem uma hora vai transbordar, se ela vai explodir. E isso é angustiante, mas ao mesmo tempo faz a gente se identificar com a personagem. Ela parece ser tão deslocada que você não sabe se ela é esquisitinha, você não sabe se ela está dissociando, você não sabe se ela tem um transtorno de desenvolvimento. E o que dizer da inteligência dela? Aquela cena em que ela pega a linguagem do Longlegs e vira a noite decifrando, é uma coisa assim de tirar o fôlego. Ela é tão inteligente que a gente fica admirada pela capacidade dela como investigadora. E isso para mim foi super legal. E quando a gente descobre que ela tem uma ligação pessoal com o Longlegs, que tá no trailer, né? Não é spoiler, o filme fica ainda mais envolvente. Na fotografia, tudo é escuro e azulado, e as cenas parecem convergir para ali. Então ela sempre está no fim de corredores, como se duas retas paralelas convergissem para ela. E isso é bem legal, porque de certa maneira tudo converge para ela de uma maneira meio doida que a gente não tá esperando. E tem cenas do filme em que algo brutal acontece sem nenhum aviso. E isso dá ainda mais charme pro filme, porque faz a gente se sentir tão desamparado quanto os investigadores. E o que dizer da atuação do Nicolas Cage? Esse filme me lembra um episódio de Community, no qual um personagem, o Abed, ele vai investigar se o Nicolas Cage é gênio ou louco. Esse episódio existe, né? Ele tá pagando uma disciplina na universidade que é sobre isso. E no final ele enlouquece, porque ele não consegue chegar a uma conclusão de que ele só é um tolo ou se ele é louco. Para mim, esse filme é um pouco sobre isso, porque já na primeira cena aparece apenas uma parte do rosto do Nicolas Cage, o que é bem legal, e a gente vê que tem algo ali bizarro atrás da tela, bizarro mesmo, e só a voz do Nicolas Cage, a maneira que ele imposta a voz, já dá uma coisa ruim na gente. E isso pra mim é brilhante, porque o Nicolas Cage pegou todas as esquisitices que ele foi aprendendo durante a carreira dele e colocou no papel em que isso faz sentido. Faz sentido o Longlegs ser esquisito, porque ele é um personagem esquisito. E quando Ali combate o Longlegs, isso pra mim é tipo duas forças da natureza se encontrando. Porque são duas pessoas super inteligentes, mas parece que o Longlegs é uma força da natureza mais forte do que a Lee Harker. E isso pra mim é muito interessante, uma vez que o Longlegs parece ser invencível, parece estar sempre a passos à frente, e a gente fica imaginando como é que a Lee Harker vai dar conta de solucionar esse caso. Então, considerando tudo isso, você imagina que o final do filme vai ser arrepiante, vai ser um final super legal. Eles vão resolver esse dilema de alguma maneira interessante. Mas não é o que acontece. O que acontece no final da história está muito aquém da primeira hora. O final é, ao meu ver, mal feito.
Por quê? Depois de 1 hora você correndo, você super com sede, é como se você tivesse doido para beber um copão de água gelada, como eu falei antes, só que no lugar você tomasse um leite azedo, que você não sabe que tá azedo, e você fica com um gosto horroroso na boca e não sabe mais o que fazer da vida. Pois o universo não tem nenhum propósito e você foi jogado num mundo brutal e que talvez acabe antes de você conhecer os seus netos. Enfim, toda a elegância e introspecção da Lee Harker é destruída. Todo o mistério em cima do Longlegs também é destruída. O diretor fala tintim por tintim, não deixa margem para nenhum mistério, isso perde toda a graça. E a solução que ele dá para tudo é uma solução muito simples para um roteirista, só que é tão simples que você fica, uai, é isso? Parece os finais do filme do M. Night Shyamalan, que ele tem um bom pressuposto, mas quando chega no final, o final é tão peba que você fica decepcionado. Parece que ele só inventou qualquer coisa e não pensou no final, e teve que inventar qualquer final. Então, o final do filme é uma coisa meio ocultismo e tal, uma coisa que lembra Hereditário, mas o Hereditário tem um final muito melhor, porque ele não precisa ficar falando tudo, ele mostra, e ao mostrar você não subestima a inteligência de quem tá assistindo, que é uma coisa que esse filme não faz. Esse filme ele fala tintim por tintim e subestima a inteligência. Então o roteiro que no final desanda é uma direção que no final desanda, é meio mal feito. E é tão mal feito que me frustrou, deixou com esse gosto ruim da boca de tomar um leite azedo. Não é um filme ruim, tipo... Não é um filme com final ruim, tipo Sinais, do M. Night Shyamalan, que ele é um filme muito bom e tem um final ruim. Só que aí ainda é um filme legal. O Longlegs tem um final tão ruim que eu fiquei com gosto ruim. Fiquei, putz, que potencial desperdiçado, né? Poderia ser um grande clássico e tem esse final aí. Mas primeira hora, pra mim, é brilhante. Pra mim, nem sempre sair de um filme frustrado é ruim. Como no caso do Coringa 2, que você pode assistir aqui minha crítica. Embora muita gente não tenha gostado, porque eu acho que ele rompe com algumas coisas que são esperadas e isso tem um efeito que a mim me agrada, tá? Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.